Excelente dia a todos vocês. Para darmos continuidade à nossa matéria, vamos fazer uma revisão do que já estudamos de grandezas químicas e continuaremos o nosso assunto através dessa videoaula. Mol ou quantidade de matéria representa uma coleção que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 espécies químicas, onde o valor 6,02 10 a 23 é chamado de constante ou número de Avogadro. Expressão espécies químicas, ela pode ser representada por átomos, moléculas, fórmulas iônicas, íons do tipo cátio ou ânion, elétrons, prótons, nêutrons, etc. Então podemos dizer que é uma coleção que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 fórmulas iônicas, e assim sucessivamente. Por isso, quando eu falo em um mol de átomos, isto significa uma coleção contendo 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Quando eu falo em um mol de moléculas, significa uma coleção contendo 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quando eu falo um mol de elétrons, significa uma coleção contendo 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons, e assim sucessivamente. O mol, ele tem a ideia de dúzia, só que na dúzia nós temos uma coleção contendo 12 espécies. No mol, nós temos uma coleção contendo 6,02 vezes 10 elevado a 23 espécies químicas. Vou repetir esse detalhe. Dúzia e mol, eles têm o mesmo significado, coleção. Só que mol é a coleção usada na química, e dúzia é a coleção usada em nosso dia a dia. Então, quando você vai a uma quitanda e compra uma dúzia de ovos, você vai levar para sua casa 12 ovos. Mas quando no laboratório de química eu falo para o assistente do laboratório, prepara para mim um mol de átomos de alumínio, significa que ele vai preparar uma coleção contendo 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio. Da mesma maneira, quando eu vou à quitanda e peço uma dúzia de laranjas, eu vou levar para minha casa 12 laranjas. Mas se no laboratório de química eu solicito para o assistente, prepara um mol de moléculas de água, eu estou dizendo para o assistente preparar uma coleção que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então, dúzia e mol tem o mesmo significado, só que a dúzia vale 12 e o mol vale 6,02 vezes 10 elevado a
23 espécies químicas. Portanto, o mol sempre representa uma coleção que contém 602 vezes 10 elevado a 23 espécies químicas. Número esse, repito, denominado de constante ou número de Avogadro. Então veja que esse valor 6,0210 a 23, que é igual a 602 vezes 10 elevado a 21. Repito, o número 6,02 vezes 10 elevado a 23, que é igual a 602 vezes 10 elevado a 21, tem este valor, 602 seguido de 21 zeros. Fazendo a leitura desse número, teremos 602 sextilhões de espécies químicas. Quer dizer, em palavra, este número representa a expressão 602 sextilhões de espécies químicas. Por isso, um mol de átomos é igual a 602 sextilhões de átomos. Um mol de moléculas é igual a 602 sextilhões de moléculas. Um mol de fórmulas iônicas é igual a 602 sextilhões de fórmulas iônicas. E assim sucessivamente. Ok, jovem? Massa molar. O nome está dizendo o que significa massa de um mol de espécies químicas. Ou seja, a massa que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 espécies químicas. Essa massa ela é sempre expressa na unidade grama por mol. Quer dizer, se na prova do Enem aparece para você escrito 27 grama por mol, subentende que 27 é a massa molar. Se na prova vem escrito 18 grama por mol, a unidade grama por mol chama a atenção de você que 18 é massa molar. E assim sucessivamente. Essa massa tem um valor. Qual é o seu valor? Depende da espécie química que você usa. Por exemplo, para um elemento químico, cálcio, zinco, enxofre, nitrogênio, cloro, oxigênio, ou para um íon simples, como cálcio mais 2, zinco mais 2, enxofre menos 2, nitrogênio menos 3, cloro menos 1, oxigênio menos 2, etc., para um elemento químico ou para um íon simples, a massa molar é igual à massa do átomo ou do íon simples, que é chamada de massa atômica. Tal que para o elemento químico ou para o íon simples, a massa atômica você encontra na tabela periódica. Os valores dessas massas, chamadas de massas atômicas, que é a massa do átomo, você encontra esse valor na tabela periódica. Aí você vai dizer, mas a prova do Enem não traz a tabela. Não tem problema. A massa do átomo ela vai ser indicada no problema para você. Ela vai ser indicada como um item da questão para você. Porque você não tem obrigação de decorar, por exemplo, que a massa molar ou a massa do átomo de cálcio é igual a 40 unidades. Você não tem obrigação de memorizá-la. Vai ter que ser indicado na prova para você.
ok? O que eu quero que tu saibas é a definição que aparece aí para você. Que para um elemento ou para um íon simples, o valor da massa molar é igual ao valor da massa do átomo ou da massa do íon simples, que é chamado de massa atômica. Agora, se você estiver utilizando uma substância química como H2O, água, CO2, gás carbônico, CH4, gás metano, H2SO4, ácido sulfúrico, ou se você estiver trabalhando com um íon composto, o íon formado por dois ou mais elementos, SO4 menos 2, NO3 menos 1, NH4 mais 1, etc., para uma substância ou para o íon composto, o valor da massa molar é igual ao valor da massa da molécula ou da massa do íon composto, que é chamado de massa molecular. Agora veja um detalhe: a massa da molécula ou do íon composto não vem na tabela periódica. Esse valor nós vamos aprender a calcular, ok? Logo a seguir nós vamos ver esse cálculo. Mas o que eu quero que tu saibas é que toda vez que você estiver analisando uma substância química ou um íon composto, o valor da massa molar será igual ao valor da massa da molécula ou da massa do íon composto, chamado de massa molecular. Então veja esse detalhe que está bem claro no slide para ti. Vamos repetir. Para um elemento químico ou para um íon simples, a massa molar é um valor igual ao valor da massa do átomo ou igual ao valor da massa do íon simples, chamado de massa atômica, cujo valor você encontra na tabela periódica. Para uma substância química ou para um íon composto, o valor da massa molar é igual ao valor da massa da molécula ou igual ao valor da massa do íon composto, chamado de massa molecular, que nós precisamos aprender a calcular. Porém, antes do cálculo, vejamos esta definição através de alguns exemplos. Admito uma tabela onde nós vamos representar um elemento ou um íon simples. A massa atômica, que a gente pesquisa na tabela periódica, e o valor da massa molar. Assim, para o magnésio, a massa atômica dele, que você encontra na tabela, é de 24 unidades. A massa molar vai ser numericamente igual ao 24, só que na unidade grama por mol, 24 gramas por mol. Já para o alumínio, a massa atômica que tu encontra na tabela, você obtém o valor 27 unidades. A massa molar vai ser igual à massa do átomo, 27, só que na unidade grama por mol. Para o ferro, você encontra na tabela periódica a massa atômica, 56 unidades. A massa molar vai ser igual a 56, só que na unidade grama por mol. Sódio mais 1 para esse íon simples. Você encontra a massa atômica na tabela, 23 unidades. A massa molar vai ser igual numericamente a 23, só que na unidade grama por mol. Agora,
Qual é a diferença de massa atômica para massa molar? Perceba bem essa diferença, que é muito fácil de entender, tá? Qual a diferença entre massa atômica e massa molar, apesar dos números serem iguais? É simples a diferença. A massa atômica tem este significado: é o peso de um átomo ou o peso só de um íon. Mas a massa molar é o peso de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, ou peso de 6,02 vezes 10 elevado a 23 íon, que é o peso de um mol. Daí a unidade ser grama por mol, o peso de um mol. Então, enquanto a massa atômica estará representando quanto pesa só um átomo ou só um íon, a massa molar estará indicando quanto pesa 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, ou quanto pesa 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons, isto é, quanto pesa só um mol, a coleção 6,02 vezes 10 elevado a 23 espécies químicas. Ok? Vejamos então este quadro: substância e o composto, a massa molecular e a massa molar. H2O, a massa molecular, vale 18 unidades, valor esse que nós vamos aprender a calcular logo em seguida. A massa molar será numericamente igual a 18 em grama por mol. Da mesma forma, substância gás carbônico, CO2, sua massa molecular, que nós vamos, repito, aprender a calcular, 44 unidades. A massa molar vai ser o mesmo valor, numericamente igual a 44, só que em grama por mol. Da mesma forma para o ácido acético, CH3COH. Calculando a massa molecular, teremos 60 unidades. A massa molar numericamente igual a 60 gramas por mol. Já no íon SO4-2, mesma coisa, mesma definição. A massa molecular calculada, 96 unidades. A massa molar, 96 gramas por mol. Ok? Então veja que massa molecular e massa molar para uma substância, para o íon composto, eles são numericamente iguais, só que a massa molar é expressa em grama por mol, ok? Fixa a ideia da água, por favor, para que possa entender o que vem logo a seguir, que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Fixa essa ideia, por favor. Mas vem a pergunta: qual é a diferença entre massa molecular e massa molar? A diferença simples e semelhante à anterior. A massa molecular, ela será a massa, o peso só de uma molécula ou só de um íon composto, que eu representei para ti o CO2, ó, um carbono e 2 oxigênio. Então a massa molecular é quanto pesa só uma molécula ou quanto pesa só um íon composto. Enquanto que a massa molar é quanto pesa 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ou quanto pesa 6,02 vezes 10 elevado a 23 íon composto, ou seja, o peso de um mol.